Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha só, hein? Segunda-feira e que torcedor já está olhando lá para quinta-feira, onde o presidente Pedrinho vai conceder uma entrevista coletiva e, claro, eu estarei presente para fazer aquelas perguntas necessárias para o atual presidente. E olha só, situação envolvendo essas perguntas tem muitos assuntos pertinentes, né? Vasco SAF, potencial construtivo de São Januário, responsabilidade de gestões anteriores, enfim, muita coisa para a gente falar a respeito dessa entrevista coletiva que vai abrilhantar essa semana com muitas informações, né? E claro, a gente vai falar bastante sobre venda milionária. É isso, o Vasco vai sobreviver com essas vendas. Uma pode acontecer muito em breve e a gente vai falar bastante sobre ela também nesse vídeo aqui no canal. Mas antes, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, corre ali, deixa o seu like para dar aquela moral. E olha só, primeiro comentário fixado é o primeiro comentário da Estrela Bet. Estrela Bet, patrocinadora do Vasco no basquete, patrocinadora do Vasco no futsal e dá R$500 de bônus para você que iniciar lá o seu cadastro através do link que está ali ó, no primeiro comentário fixado. A Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho, assim como você. Então corre lá, faça o seu cadastro na Estrela Bet. Tá ali, ó, primeiro comentário fixado. Vamos fazer o seguinte, já que a gente tem bastante assunto para abordar, vamos estar fazendo essa perspectiva, né, da próxima quinta-feira a respeito da entrevista coletiva do presidente Pedrinho e muito mais. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Tem entrevista coletiva na quinta-feira, tem avanço em negociação que pode render alguns milhões ao Vasco, mas antes de começar o vídeo, né, falando sobre essas questões, eu quero falar sobre Pablo Verrete. Aquelas mensagens que incomodaram muito o torcedor vascaíno acerca de algumas coisas que aconteceram lá no Instagram do Pirata, né? Os torcedores ficaram preocupados, alguns sem entender o teor da mensagem, enfim. Muito parecido com aquilo que o Emiliano fazia, né? Há um tempo atrás, antes da saída da dupla, né, Ramon e Emiliano Dias do comando do Vasco. Mas olha só, fiquem tranquilos, conversei com algumas pessoas ligadas ali ao elenco e olha, o Pablo Verrete tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ele só tá muito incomodado a respeito de vários jogos não marcar gols. Então o Verrete é um cara que cobra muito a si mesmo, cobra o elenco também acerca dessa questão de performance em jogos, é um cara incisivo dentro do vestiário, nos treinamentos, tem um espírito sim de liderança, não podemos deixar isso aqui sem dar ênfase, né? Porque essa liderança às vezes talvez seja excessiva, talvez não, mas a gente traz aqui essa informação, tá? Pessoas ligadas ali ao jogador falaram, relaxa, está tranquilo, não tem nada, perguntei a ele sobre essas mensagens, ele falou que não, estava ali, são só mensagens ali que colocou, mas tudo tranquilo, ele só está mesmo um pouco chateado que nos últimos jogos não vem marcando gols, né? Enfim, situação envolvendo a entrevista coletiva na quinta-feira que eu queria abordar com vocês agora, porque temos muitos assuntos para o presidente Pedrinho, né? Vamos lá. Situação da reforma e ampliação de São Januário, avanço do potencial construtivo, como que está o percurso do projeto em si, qual é a previsão, a real previsão hoje, né, dessa situação. Além do potencial construtivo de São Januário, todas as questões envolvendo a judicialização, né, a arbitragem na FGV, que está em briga 39% ali, entre Vasco e EICAP, também dá para perguntar muito sobre esse assunto. Evangelos Marinax, realmente existe esse interesse? Será que haverá avanço? O Vasco tende a vender as ações? Bom, existem N perguntas sobre elenco, como que está o elenco do Vasco em si, sobre a janela de transferências, uma cobrança da janela de transferências, como gerir o elenco para 2025 e muito mais. Essa entrevista coletiva da próxima quinta-feira promete muita informação, muita comunicação do presidente Pedrinho e principalmente informação para quem está aí do outro lado, né? Para você que vai estar acompanhando tudo em primeira mão, porque eu já vou estar presente nessa coletiva para fazer aí a minha pergunta, a minha cobrança, a minha indignação. Eu não sei ainda, eu vou formalizar
o que eu vou perguntar para o presidente Pedrinho. E claro, você aí do outro lado faz muita diferença, vocês não têm noção. Eu passo ali nos comentários todos os dias para ver a sua opinião, então corre lá, deixa a sua opinião lá embaixo. Eu quero representar você aí nas coletivas, aqui no nosso trabalho, é sempre tentando representar ao máximo o torcedor possível. A gente recebe um pouco de perseguições, sanções, mas não tem problema nenhum, a gente vai sempre estar lutando em prol do Vasco, independente de qualquer coisa. Então você que é do outro lado, que sofre com esse atual momento do Vasco e quer uma melhoria, vai lá nos comentários deixar lá a sua pergunta para o Pedrinho. O que você perguntaria para o Pedrinho nessa oportunidade? Se ele estivesse ali na sua frente, qual seria a sua pergunta? Sinta-se ali na coletiva do presidente. Vai lá nos comentários, deixa lá a sua pergunta, porque eu quero saber o que você está pensando para essa coletiva que vai bombar na quinta-feira às 3 horas da tarde. Lembrando que você aqui não perde nada, a gente vai estar trazendo tudo em primeira mão, in loco, todas as informações acerca dessa questão. Bom, situação envolvendo essa entrevista coletiva, e a gente tem a informação sobre o avanço na negociação por Carlos Palácios. É isso, o Boca Juniors avança na contratação do meia chileno que está no Colo-Colo. Tem ali uma porcentagem do Vasco em jogo, cerca de 50% a 60% ali, envolve o Vasco dentro dessa negociação, que pode receber uma bolada nessas contratações, né, de final de ano, principalmente nessa de Carlos Palácios, né? Vale ressaltar que o Carlos Palácios não é o único jogador que tem interesse, né, de clubes e tem ali uma porcentagem considerável do Vasco, né, nos direitos econômicos. A gente tem o Luca Orediano, que também está no Cincinnati, pertence ao Vasco, pode ser adquirido, onde o Vasco vai conseguir também fazer uma bela arrecadação. O mesmo acontece com o zagueiro Manuel Capasso, que também pertence ao Vasco, está no Olímpia. O Olímpia quer a permanência do jogador e também deve aí pagar caro para o zagueiro se transferir em definitivo para a equipe paraguaia. Então, observando esse cenário do Carlos Palácios, já existia um interesse do Boca Juniors há muito tempo, existia um problema entre a diretoria do Vasco acerca dessa questão com o Colo-Colo, porque existia um gatilho no contrato em que, se o Palácios receber alguma proposta que não seja do próprio Colo-Colo, né, em referência a essa venda, o Colo-Colo ele deveria aceitar, facilitar, né, esse percurso. Parece que não tivemos essa facilitação no meio da temporada, mas parece que agora o Boca Juniors avança, o jogador quer atuar na equipe argentina e pode aí fechar com um jogador que está figurando, tá, na seleção chilena. O Carlos Palácios vem sendo convocado aí nos últimos jogos, né, com uma boa sequência de convocações. Mais um jogador que saiu do Vasco para se valorizar fora do país. Tá? O chileno realizou a última partida com a camisa do Colo-Colo e parece que vai se transferir para Boca Juniors da Argentina. Então é isso, grana pintando no Vasco, grana que pode salvar, né, o ano de 2025. Olha só, pergunta para o presidente Pedrinho aí, rapaziada que vai participar da coletiva. Olha, venda de Orediano, venda de Palácios, venda de Capasso, tem aí a possível venda do Ryan, interesses em Lucas Piton desde o início da temporada. Será que esse é o ponto que o Vasco vai se apoiar para 2025? É uma boa pergunta aí para o presidente Pedrinho, né, acerca dessa questão envolvendo a Vasco SAF e também o futebol do clube, né, como que vai sobreviver o futebol na próxima temporada. Ou não, teremos aí um acionista, um sócio majoritário resolvendo todas as questões financeiras e o Vasco ficaria aí manter, né, principalmente o Ryan, que é um jovem com muito valor, mas muito questionado muitas das vezes acerca do seu desempenho. Claro, eu queria saber a sua opinião, novamente vai lá nos comentários, não esqueça de deixar o like para dar aquela moral e, claro, você que está aí, não perca, a gente volta com mais informações daqui a pouquinho. Forte abraço, saudações vascaínas.